O livro de Juízes, já no final do livro de Juízes, no Antigo Testamento, na Bíblia, já no último capítulo, no último versículo, Juízes capítulo 21, verso 25, diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia correto. É uma maneira bastante resumida daquilo que representa esse período na história do povo de Israel. O livro dos Juízes narra esse período que acontece depois da passagem de Josué, quando Josué ele ultrapassa o Rio Jordão, ele conquista Canaã, estabelece as tribos, as 12 tribos. Então, após a morte de Josué, inicia-se o período dos Juízes, até o estabelecimento da monarquia em Israel, quando Samuel unge Saul rei sobre Israel, aí no ano 1050 a.C. E aí o livro de Juízes narra esse período em que o povo ficou sem liderança. Não havia Moisés, não havia Josué, que foi o sucessor de Moisés, e o próximo líder em termos nacional, ungido, preparado para levar o povo de Israel, vai ser o rei Saul. Durante esses cerca de 330 anos, que vai começar aí por volta do ano 1370 a.C., o povo então, como vai dizer o texto bíblico, ele não tinha rei em Israel e cada um fazia o que era correto. E uma coisa importante lembrar que uma característica desses 330 anos do povo de Israel é que eles passavam por altos e baixos. Então o povo rapidamente se esqueceu do que Deus havia feito, ter trazido o povo do Egito, escravo, 400 anos de escravidão, e ter se estabelecido na terra de Canaã. O povo se esqueceu dos milagres, dos feitos, a passagem pelo Mar Vermelho, a passagem pelo Rio Jordão, porque muitos só se lembram do Mar Vermelho, mas o povo também passou a seco pelo Rio Jordão, do milagre do maná, da água pura que Deus fez sair da rocha, dos milagres nas batalhas de Josué. Se esqueceram do livro da lei, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, escrito por Moisés. Esqueceram de todos os feitos, daquilo que os seus pais haviam ensinado, e começaram a adorar outros deuses, como o deus Baal, Asterote, outros deuses daquela região ali dos cananeus. E era uma pluralidade de deuses, eles eram, adotavam aí uma pluralidade de deuses, eram politeístas, e consequentemente pelas suas ações, o povo era lançado à sua própria sorte, e os inimigos então lançavam-se contra eles, e depois de muito perigo o povo clamava ao Senhor, e o Senhor levantava um líder. Então, durante o período de Juízes, vão surgir diversos líderes, chamados de juízes, não apenas porque eles julgavam as causas do povo, mas sobretudo porque eles eram líderes sobre o povo, líderes militares sobre o povo. Alguns desses juízes são famosos, como por exemplo Sansão, que é muito famoso, é um juiz. E o último juiz vai ser Samuel, que também vai ser aquele que vai passar o bastão, vai ungir Saul como rei de Israel. E o que nós aprendemos de maneira breve nesse versículo? Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia correto. Primeira coisa que nós podemos chamar a atenção aqui é sobre o problema da ausência de uma liderança bíblica na vida das pessoas. Porque liderança, de qualquer jeito, a gente sempre vai ter. A gente às vezes vê nas famílias pais que são ausentes, é um estilo de liderança, uma liderança ausente. Pais que são líderes carrascos, são chefes e conduzem suas famílias sobre forte pressão. Não é nesse tipo de liderança que nós estamos falando. Estamos falando de uma liderança saudável, de uma liderança bíblica. E nós precisamos formar cada vez mais líderes para o nosso tempo. Não estou falando aqui líderes de nação, presidente, governador, não é isso. Aqui, sobretudo, são pessoas que exercem influência sobre outras. Podemos falar aqui de pais, mães, irmãos mais velhos, podemos falar aqui de pessoas que atuam em cargos eclesiásticos, pastores, diáconos, professores de escola dominical,
líderes de ministério, mas também lideranças que nós temos em nosso meio de uma maneira não formal, como amigos. Tem amigos que exercem liderança. Uma liderança boa de um amigo é muito bom. Uma pessoa com mais idade, um ancião, né? Uma pessoa mais idosa, que é sábia. Porque lembre-se, a Bíblia deixa claro que a sabedoria não vem necessariamente com a idade. Tem muitos idosos aí insensatos. Muitos idosos hoje são insensatos, que ao invés de liderar, de ensinar pelo exemplo e pela boa palavra, usando a palavra de Deus como ferramenta, fazem o contrário. Então nós precisamos de líderes, idosos, pessoas que possam exercer influência nas nossas vidas, influências positivas, porque sem essas boas lideranças, sem essas boas referências, as pessoas começam a buscar. Não existem espaços vazios, né? Já se dizem isso por aí. Então elas vão buscar exemplos, referências, e elas vão atrás de onde elas conseguem. Muitas vezes na televisão, muitas vezes na literatura, nos livros, muitas vezes nas redes sociais. Por vezes encontrarão pessoas boas, pessoas sábias à luz da palavra de Deus, mas por vezes encontrarão pessoas insensatas, que vivem também conforme a sua maneira de pensar e passam isso para as demais pessoas. Sobretudo, nós precisamos de líderes, como vai dizer aqui o verso 25, que não faça o que lhe parece certo. Que essa era a característica. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Precisamos de líderes e de pessoas que façam não o que parece certo aos seus próprios olhos, mas que faça o que é certo à luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 10, vou passar aqui brevemente, Romanos 10, nós vamos ver claramente que a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, em Romanos 10, a partir do verso 9, diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E aqui nós somos informados de que precisamos crer em Jesus como Senhor. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. E Ele é um líder que nos ama, um líder que tem propósitos maravilhosos para nós, um líder cuja vontade é boa, perfeita e agradável, um líder que quer o melhor de nós. Não é um líder que quer extrair de nós, não é um líder que quer nos escravizar, não é um líder que quer nos fazer de fantoches. Não é nada disso, pelo contrário. O que Cristo tem para nós é vida plena, é vida eterna, é vida de amor, é vida de comunhão, é vida com Ele. Por isso que Ele diz, se você com a sua boca confessar Cristo como Senhor, então além das referências humanas que nós precisamos ter, nós precisamos, sobretudo, buscar em Cristo viver a vida que Ele quer para nós. Ele é o nosso líder. Por isso que eu não posso viver de acordo com o que eu penso. Cada um vivia como achava correto. Então, como eu posso viver? O que é viver uma vida correta? Isso não cabe a mim dizer. Cabe ao meu Senhor. Eu pergunto, Jesus, como é viver uma vida correta? E Ele então vai nos dizer, no que já está revelado nas Sagradas Escrituras, que é o plano de vida para nós. Muitos seguem, muitos gurus da internet, alguns seguem gurus da literatura, pessoas que escrevem e que vivem um estilo de vida conforme dá na sua telha, conforme eles pensam, conforme eles entendem. Mas você e eu somos chamados a vivermos em conformidade com a vontade de Deus. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso Senhor. E se vivermos em conformidade com o que Ele tem para nós, certamente nós iremos provar e veremos que Deus é bom. Como é bom andar na companhia do Senhor. Como é bom termos comunhão com Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso líder. É Ele que tem um caminho melhor para as nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor, meu líder, e nada me faltará. Que o Senhor lhe abençoe grandemente em nome de Jesus.